movimento balístico e epidemia de Covid-19. Nós somos o grupo 7, constituído por Caio, Herbert e Thaís. Um fio de cabelo tem aproximadamente 100 micrômetros, ou microns, de espessura, sendo esse o limite aproximado da visão humana. Enquanto isso, bactérias estão na ordem de 1 micron e só podem ser visualizadas por meio de um microscópio. Ao respirar, nós humanos expelimos pequenas partículas de tamanho na casa de centenas de nanômetros, que têm um volume aproximadamente 1 bilhão de vezes menor do que uma gota de chuva, por exemplo. Mesmo sendo tão pequenas, esses fluidos são uma das principais formas de contágio do Covid-19. Tendo um volume tão pequeno, a massa dessas gotículas também é minúscula, fazendo com que sua atração gravitacional chegue a ser desprezível. E, por isso, ao invés de cair, essas gotas de centenas de nanômetros ficam suspensas no ar, executando um movimento errático. Esse movimento se deve à sensibilidade das gotículas com as colisões das moléculas que compõem o ar e, por isso, dizemos que ele tem caráter probabilístico. Segundo Paulo Maia Neto, professor doutor da UFRJ, partículas líquidas ou sólidas em suspensão e dispersas em um gás são chamadas de aerossóis. Por serem muito pequenas, tamanho submicrométrico, executam um movimento errático, chamado movimento browniano, conforme ilustramos. Em um ambiente pouco ventilado, esses aerossóis podem ficar suspensos por horas e, por seus movimentos aleatórios, podem facilmente contornar protetores faciais ou máscaras mal ajustadas. Daí vem a importância do uso correto da máscara. Uma maneira simplista de pensar as máscaras é entender o tecido como uma peneira, que retém em si as partículas que queremos evitar que entrem em contato com nossas vias aéreas. Sendo assim, poderíamos considerar que partículas pequenas o bastante seriam capazes de passar por essa barreira. Porém, a máscara N95, a PFF2, funciona muito melhor do que isso. Por suas várias camadas, ela é ótima em conter as partículas maiores, com cerca de 1 micrômetro, que costumam não ter sua trajetória afetada pelo fluxo de ar e assim se movem em linha reta, tendo uma grande probabilidade de ficarem presas nas fibras da máscara, permanecendo assim e deixando de se propagar pelo ar. As partículas menores, com cerca de 0,1 micrômetro, se movem seguindo o movimento browniano, e esse movimento de zigue-zague aumenta consideravelmente a probabilidade de essas partículas se chocarem às fibras da máscara. A maior dificuldade está em reter as partículas medianas, de aproximadamente 0,4 micrômetros, que seguem um fluxo de ar oriundo da respiração e acabariam conseguindo escapar da filtragem. Porém, pelo tamanho microscópico, as forças atrativas fracas são capazes de reter essas partículas às fibras da máscara. Esse fenômeno é explicado pelo ramo da física chamado eletrostática. Basicamente, o que ocorre é um desequilíbrio nas quantidades de cargas elétricas entre os fios e as partículas, sendo chamado de captura por deposição eletrostática. Então, ao serem fabricadas, as PFF2 recebem uma carga eletrostática que as faz atrair partículas de todos os tamanhos em direção às fibras da máscara, chegando a capturar até 10 vezes mais partículas do que fios comuns. Isso faz com que as N95 pareçam muito mais com teias de aranhas grudentas do que com peneiras. Então, tirando vantagem da natureza grudenta da matéria em escala molecular, usando muitas camadas de fibra que capturam grandes partículas em movimento retilíneo e pequenas em movimento browniano, e ainda tendo um campo elétrico que atrai todas as partículas, este tipo de máscara consegue reter pelo menos 95% das partículas, devendo a isso o seu nome. Porém, devido a toda a física envolvida, há alguns cuidados a serem tomados para a reutilização deste tipo de máscara. Deve-se deixá-las descansar na sombra de 3 a 7 dias. Não deve-se jogar qualquer tipo de álcool ou spray, pois podem alterar a carga eletrostática da máscara.
e, obviamente, ao utilizá-las, deve-se cobrir a boca e nariz, sem deixar folgas pelas quais o ar pode passar. O movimento balístico e o espirro. A velocidade de um espirro pode chegar a 160 km por hora. Isso equivale a dizer que apenas um segundo depois de alguém respirar, as partículas do espirro já estão a uma distância horizontal de 44 metros do ponto de partida. Mas esse valor é uma estimativa e não vale para todos. Antes de nos aprofundarmos nessa questão, vamos entender um pouco mais sobre o movimento balístico. O movimento balístico é composto de dois movimentos simultâneos, horizontal com velocidade constante, MRU, e vertical com aceleração constante, MRUV, como mostra a figura. Os principais elementos desse movimento são a altura máxima, Hmax, que o objeto alcançou, medindo-se do solo até o ponto mais alto da curva. Alcance horizontal, dependendo da angulação que o objeto é lançado. Esse alcance pode ser máximo, ou seja, Dmax. Para calcular esses elementos, precisaremos da velocidade inicial e do ângulo que o objeto foi lançado. Em seguida, é necessário decompor o vetor velocidade nos eixos x e y. Pode-se também analisar o movimento do objeto na direção y, vertical. Lembre-se, como o objeto estará no ar, a aceleração será da gravidade, porém será positiva na descida e negativa na subida. Analisando a subida. O objeto sai do chão por causa da velocidade inicial, VI, y, que é igual a VI seno de θ. Como o movimento é desacelerado, quando a velocidade for zero, terá altura máxima. Assim, é possível determinar o tempo de subida, bem como a altura. Para a altura, podemos usar a equação de Torricelli. Já para o tempo de subida, podemos usar a equação horária da velocidade. Observação: o tempo de subida e descida são iguais por um movimento determinar uma parábola. Então, o tempo total vai ser o tempo de subida mais o de descida. Na horizontal, como é o movimento MRU, podemos usar a equação horária, onde x final é igual a x inicial mais velocidade inicial em x vezes o tempo total. Logo, o alcance será igual à velocidade inicial em x vezes o tempo total, sendo que o alcance horizontal máximo vai ser quando a angulação de θ igual a 45 graus. Voltando ao que comentamos sobre o espirro, não é todo espirro horizontal que as gotículas levam um segundo para chegar até o solo. Para isso, podemos usar um movimento uniformemente variável, desprezando a resistência do ar e considerando apenas a atuação da gravidade. A estimativa que usamos aqui na imagem foi para alguém que tem 1,80 m de altura, mas convidamos vocês a fazerem a estimativa com a sua própria altura. O tempo de queda vai ser a raiz da altura de quem espirra dividido por 5. Já o alcance vai ser a velocidade inicial, que é aquela velocidade média de 160 km por hora, que a gente comentou inicialmente, multiplicado pelo tempo de queda. Então, por exemplo, essa pessoa que tem 1,80 m, quando ela espirra, depois de 0,6 segundos, as partículas desse espirro vão chegar ao solo, a uma distância de 26 metros, se desconsiderarmos a resistência do ar. Para fazer as aproximações anteriores, desconsideramos a resistência do ar. Porém, isso faz com que os resultados que encontramos estejam bem distantes da realidade. Temos na imagem a comparação dos resultados encontrados ao desprezar e considerar a resistência do ar na resolução do problema 46P do livro Fundamentos de Física, Halliday. Uma bola de futebol é chutada com uma velocidade inicial de 19,2 metros por segundo, num ângulo de 45 graus, em direção ao gol.
Um goleiro que está a 54,6 metros de distância na linha do gol começa a correr para interceptá-la. Qual deve ser a sua velocidade média para agarrar a bola no exato instante em que bate no solo? A gente tem aqui a tabelinha com os resultados, né, o alcance, tempo e velocidade, sem a resistência do ar e com a resistência do ar. E vocês podem perceber aqui, principalmente em relação ao alcance, a diferença imensa que a resistência do ar faz. Então, voltando ao assunto do Covid, a gente pode pensar que, graças a essa resistência do ar, é que o distanciamento social mínimo é muito menor do que poderia ser. Então, considerando que a pandemia ainda não acabou, usem máscara corretamente, mantenham a distância social e vamos todos nos vacinar. Ficamos por aqui.